Livro de Ouvido apresenta O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, em 1000 palavras. Narração: Eldar Mani. Policarpo Quaresma era um homem de espírito peculiar, caracterizado por um patriotismo ingênuo e fervoroso, de espírito inabalável e coração ardente pelo Brasil. Morador dos subúrbios do Rio de Janeiro, ele vivia em uma casa simples, mas repleta de livros e objetos, uma verdadeira biblioteca de brasilidade, que representavam sua devoção à pátria e seu fervor nacionalista. Funcionário público no Ministério da Guerra, Policarpo era conhecido por sua dedicação extrema ao trabalho e pelo comportamento excêntrico. Em sua casa, cultivava plantas nativas, estudava o folclore brasileiro e sonhava com um país grandioso e autossuficiente. Desde cedo, Policarpo Quaresma nutria um amor incondicional pela pátria. Este amor era refletido em suas atitudes e ideais. Acreditava que o Brasil possuía todas as condições para se tornar uma nação próspera e respeitada, caso valorizasse suas próprias riquezas e cultura. A obsessão pelo nacionalismo levou-o a se aprofundar no estudo do Tupi-Guarani, língua que julgava ser a verdadeira identidade linguística do país. Em um ato de devoção extrema, Policarpo propôs ao Congresso Nacional a adoção do Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil. Tal proposta, naturalmente, foi recebida com escárnio e descrença. A ideia de resgatar uma língua indígena morta parecia absurda aos olhos da elite política e social da época. Os colegas de trabalho e os parlamentares riram dele, considerando-o louco. Como resultado, Policarpo foi internado em um sanatório, diagnosticado com mania nacionalista. A estadia no sanatório foi um período de reflexão para Policarpo. Embora sua ideia de adotar o Tupi-Guarani tenha sido ridicularizada, ele não perdeu a fé no Brasil e não abandonou seus ideais. Após sua recuperação e liberação, decidiu dedicar-se a outro projeto ambicioso, a agricultura. Acreditava que o futuro do país estava na terra e que a autossuficiência agrícola poderia tornar o Brasil uma nação forte e independente. Policarpo adquiriu um sítio no interior e mudou-se para lá, determinado a transformar a propriedade em um modelo de eficiência e produtividade. O trabalho no campo, porém, revelou-se mais desafiador do que ele imaginava. Policarpo enfrentou inúmeras dificuldades, desde a falta de conhecimento prático até as condições adversas do solo e do clima. As pragas devastavam suas plantações e os empregados, acostumados aos métodos tradicionais e desconfiados das inovações de Policarpo, resistiam às mudanças propostas por ele. Apesar de todas as adversidades, Quaresma persistia, guiado por sua fé inabalável na pátria. Quaresma continuava confiando em sua visão idealista. Seus métodos, porém, não correspondiam à dura realidade do campo brasileiro. A falta de apoio do governo e a corrupção local tornaram sua missão quase impossível. Sentia-se cada vez mais solitário e desiludido. A cidade parecia ter virado as costas para ele, e a terra que tanto amava retribuía seu esforço com ingratidão. Adelaide, a irmã de Policarpo, desempenhava um papel importante em sua vida. Era uma figura constante de apoio e preocupação. Adelaide tentava moderar os arroubos idealistas do irmão, oferecendo uma visão mais pragmática e realista da vida. Mesmo assim, Policarpo continuava a lutar contra as adversidades, determinado a não desistir de seus sonhos. A presença de Adelaide era um consolo, mas também uma lembrança constante das limitações e fragilidades humanas. No meio de suas lutas agrícolas, Policarpo encontrava algum consolo na amizade com o Major Bustamante, seu vizinho e companheiro de discussões sobre o Brasil e suas potencialidades. Bustamante
embora não compartilhasse da mesma intensidade nacionalista de Quaresma, respeitava sua dedicação e frequentemente oferecia conselhos práticos. Contudo, a realidade do campo e a burocracia corrupta local logo mostraram a Quaresma que seus sonhos de prosperidade eram constantemente sabotados pela ganância e pela ignorância alheias. A desilusão começou a se instalar no coração de Policarpo, mas sua determinação em contribuir para o bem do Brasil ainda não estava completamente esgotada. Quando a revolta da Armada eclodiu, Quaresma viu uma nova oportunidade de servir à pátria. Acreditando na causa republicana, ele se ofereceu como voluntário para defender o governo contra os revoltosos. Durante esse período, Policarpo passou a testemunhar em primeira mão a corrupção e a incompetência dos líderes que deveriam proteger e guiar a nação. As batalhas eram travadas não apenas contra os inimigos externos, mas também contra os interesses escusos internos. A guerra mostrou-lhe o verdadeiro rosto do Brasil e revelou-se uma experiência brutal e desmoralizante. Policarpo, que sempre acreditou na justiça e na honra, viu-se cercado por traições e jogos de poder. Sua fé inabalável na República e no Brasil começou a vacilar diante da realidade crua dos conflitos. A corrupção e a falta de compromisso dos oficiais superiores abalavam suas convicções. Mesmo assim, Policarpo mantinha a esperança de que sua luta não fosse em vão. A trajetória de Policarpo Quaresma alcançou seu clímax trágico quando ele foi preso, acusado injustamente de traição pelo próprio governo que havia tentado defender. Durante seu julgamento, ficou evidente que Quaresma era um bode expiatório, utilizado pelo governo para desviar a atenção de suas próprias falhas e corrupções. Mesmo diante da condenação iminente, Policarpo manteve sua dignidade e convicção, acreditando que seu amor pela pátria justificava todos os seus atos. A justiça, cega e insensível, não enxergou seu patriotismo. A execução de Policarpo Quaresma foi o ponto culminante de uma vida dedicada a um ideal inalcançável. Fuzilado como traidor, ele morreu com a consciência tranquila de ter sempre agido em nome do amor ao Brasil. Sua morte foi um martírio, um testemunho da frustração e da incompreensão que marcam os sonhos nacionalistas em um país repleto de contradições. A execução foi o trágico desfecho de uma vida dedicada a um ideal inalcançável.